1 Pedro, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 11, nós veremos que devemos tomar cuidado com o diabo. Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Pedro ele alerta os cristãos a respeito da sua luta espiritual. Pedro ele fala que os cristãos, diante dessa batalha espiritual, devem ter sobriedade, domínio próprio. Pedro está falando que os cristãos não podem perder a lucidez, igual uma pessoa quando bebe, que se torna indefesa, porque o diabo, ele quer dominar a mente e ele vai destruir a vida da pessoa. Pedro também diz que diante dessa batalha espiritual, os cristãos devem vigiar, estar de olhos e ouvidos abertos. Devemos fazer como Neemias, que em uma mão ele segurava a espada e na outra ele trabalhava, porque o nosso inimigo, ele é astuto e sutil. Pedro fala que o nosso inimigo é o diabo. É ele que é um inimigo invisível, que nós não podemos subestimá-lo. Pedro fala 3 estratégias do nosso adversário, que é o diabo. A primeira dela é que o diabo, ele nos vigia. O diabo, ele anda em derredor da nossa vida. Ele busca uma brecha para agir. Ele procura os nossos pontos fracos para nos atacar através das suas armadilhas. A segunda estratégia que ele usa é que o diabo, ele amedronta ou assusta. O diabo, ele ruge como um leão, é para espantar a sua presa, fazer ela dispersar do rebanho, deixando ela isolada e vulnerável ao seu ataque. O diabo afasta o cristão da igreja e dos irmãos, para se tornar um alvo fácil para o seu ataque. E a terceira estratégia dele é que o diabo traga. O diabo, ele é homicida, ele mata, rouba, destrói, ele fere a vida de uma pessoa. Ele não brinca de ser diabo. Ele usou a vida de Caim para matar Abel, seu irmão. Ele entrou em Judas e levou ele ao suicídio. Judas tirou a sua própria vida. Satanás, ele influenciava os religiosos da época de Jesus para o matarem. Então, o que o diabo ele tinha a ver com a perseguição que os cristãos estavam enfrentando? Pedro, ele está querendo mostrar que o diabo estava por detrás de toda a organização que foi feita para perseguir os cristãos. O diabo estava usando o governo da época e o Estado para perseguir os cristãos. Versículo 9. Ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro ele diz aos cristãos que para vencer o diabo, eles devem resistir o diabo firmes na fé. Pedro, como Tiago, deu o segredo para vencer o diabo na batalha espiritual. Tiago diz, no capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes de se manter firme diante de Satanás, é preciso se render a Deus e a sua vontade. Pedro diz que não era só eles que estavam passando por esse sofrimento ou por essas perseguições, mas havia outros irmãos ao redor do mundo que estavam sendo perseguidos. Muitas vezes achamos que só nós passamos por lutas ou enfrentamos dificuldades, sofrimento e até perseguição, e esquecemos que existem pessoas que estão enfrentando as mesmas batalhas que nós. Tem gente que diante do sofrimento da vida
Muitas pessoas dizem: essas coisas só acontecem comigo. Parece que Deus me escolheu para tudo de ruim acontecer comigo. Deus me escolheu para sofrer nessa vida. E Pedro diz: calma, tem muitas pessoas passando por isso também. Verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Pedro diz que o sofrimento é passageiro, ele vai durar pouco. Pedro diz que o sofrimento ele serve para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fortificar e nos fundamentar a nossa fé. E ele diz no verso 11: e a ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém.